Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento para darmos continuidade ao nosso curso sobre o Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, parte 2. A parte 1 foi incrível, bastante conteúdo, bastante conhecimento. Espero que você absorveu, aprendeu e já sabe manusear o dom do Espírito Santo. Espero que você pediu ajuda do Espírito Santo para saber encontrar, investigar, esquadrinhar o seu autoconhecimento, fez um autoconhecimento, fez um raio-x para ver aonde está o dom que está sendo atrofiado, que o Espírito Santo colocou em você e ele almeja que você comece a usar poderosamente para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Para que nós antes de começar, melhor dizendo, o estudo da parte 2, como eu sou fonte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, graça te damos, meu Pai, porque estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso e na segunda aula sobre a parte 2, sobre os dons do Espírito Santo. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua Palavra e sobre essa aula também. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vimos nos últimos estudos a importância do tema sobre dons espirituais. Eles não são concedidos por Jesus através do Espírito Santo. E Paulo escreveu que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, conforme Efésios capítulo 4, versículo 8. Depois você vai lá, confere para ver se realmente é esse versículo que eu estou lendo para você, tá bom? Esses dons devem ser usados para edificar o corpo de Cristo, Ou seja, a igreja do Senhor, até que chegue a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, cada um dentro da sua comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, tem um dom a qual o Espírito Santo deu para poder agregar, juntar força em prol do Evangelho de Deus. E o tema dos dons espirituais é tão essenciais à igreja de Cristo que Satanás procura de alguma forma contradizer a obra do Espírito Santo. E hoje vamos conhecer mais sobre essa tentativa de Satanás buscar, falsificar os dons do Espírito Santo e enganar com meios atuais e que tem dado certo e ele tem sido bem sucedido no seu plano maligno, que é o próprio Satanás que tem feito, tá bom? Então hoje vamos estudar um pouquinho, tá bom? O diabo é o mestre das contrafações. Ele busca apresentar uma mentira para cada verdade ensinada dentro da palavra de Deus. A única maneira de resistir os enganos satânicos ou de toda a hierarquia das trevas, se você não assistiu a nossa série, são 15 aulas sobre um conteúdo incrível sobre a hierarquia das trevas. Assiste, acompanha que você vai aprender muita coisa e vai ter a estratégia para você vencer Satanás e toda a sua hierarquia, tá? Então, eu e você precisamos resistir os enganos satânicos a qual ele apresenta como verdade, mas a Bíblia contesta com a verdade da sola Escritura, que é a palavra de Deus. E como Jesus Cristo venceu Satanás? Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito, e é isso que eu e você precisamos saber usar. Só iremos saber usar o está escrito se nós também conhecemos profundamente a palavra de Deus. Se eu e você sabemos manusear a palavra de Deus. Caso contrário, nós iremos nos emaranhar com vãs filosofias que Satanás lançou sobre a nossa vida e nós começamos a acreditar e vamos fazer uma bagunça e não iremos conseguir vencer Satanás como está escrito, por falta de conhecimento da nossa parte com a palavra de Deus. E que advertência fez Jesus Cristo envolvendo o tema dos dons espirituais, conforme Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Aí você vai ler esses versículos e vai responder essa pergunta, tá? Apenas nesse texto, Jesus faz alusão a 3 dons espirituais que seriam falsificados no tempo do fim. Primeiro, profecia, exorcismo e milagres, tá? Em várias denominações, hoje vemos a profecia sendo glossolália, ou seja, a suposta capacidade de falar dons de linhas estranhas no mundo pentecostalismo, tá? Para não sermos iludidos pelos enganos de Satanás, precisamos estudar esses dons à luz da revelação bíblica, que é a palavra de Deus. Se tem algum irmão pentecostal que está nos acompanhando, que está estudando conosco nas aulas e nesse curso sobre o Espírito Santo, quando eu falei aqui
que é engano de Satanás, e associei a glossolalia, né, que são as línguas estranhas, não leva para o coração, é a palavra de Deus, porque os dons de línguas não existem na Bíblia sendo estranhas. Todos os dons de línguas que apareceu na Bíblia foi interpretada, porque é dom de idioma, tá bom? Então, não leva para o coração, mas leva para a compreensão à luz da palavra de Deus, tá bom? E o dom de língua na Bíblia? O que existe hoje nos movimentos pentecostais e neopentecostais são manifestações do verdadeiro dom? Será? Talvez eu estou falando para uma pessoa que ela sente o dom de língua, ela fala, melhor dizendo, o dom de língua, ela tem uma experiência incrível, e aí você já tentou argumentar, alguém já tentou argumentar, a gente ensinar esse assunto, você fala assim, você só sabe teoria, mas você não sabe a prática. Eu vivo o dom de língua, mas a pergunta é, será que não é um êxtase emocional? Ou você viu no decorrer da sua vida e você começou a falar? Mas será que quando a palavra de Deus mostrar a verdade para você, você vai aceitar, vai compreender, ou você vai rejeitar, ignorar e vai continuar acreditando na sua vivência na prática, ao invés do assim diz o Senhor, assim está escrito? Quem que você vai acreditar? Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade para que você possa ser liberto dos enganos, tá? E o que aconteceu aos discípulos no dia do Pentecoste? Conforme Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, você vai encontrar a resposta. Você vai encontrar a interpretação da palavra de Deus e vai entender e compreender o que aconteceu com os discípulos no dia do Pentecoste, tá bom? Uma leitura atentiva no texto acima nos permite identificar pelo menos 4 características do verdadeiro dom de línguas. Vamos lá. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, lemos assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então assim, a primeira conclusão a qual eu e você chegamos é que o Espírito Santo é unicamente ele o responsável pela distribuição dos dons. Logo, se pretende na igreja que todos os batizados com o Espírito Santo falassem em línguas. Tenta-se assumir uma prerrogativa que é apenas do Espírito Santo, tá bom? A segunda conclusão também é que podemos extrair do texto é que o dom é dado para atender a uma necessidade. O verso 5 nos diz assim, ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, conforme Atos capítulo 2, versículo 5. Se contarmos as nações ali mencionadas por nome, chegamos ao número de 14, ou seja, existia 14 línguas diferentes da falada pelos discípulos. Então olha só, tinha 14 idiomas falados diferentes dos discípulos. Para que o evangelho atingisse essas pessoas, foi imprescindível receber o dom de quem? Do Espírito Santo. Logo vem a pergunta, se todos falam a mesma língua portuguesa em uma igreja aqui no Brasil, por que Deus daria o dom de línguas? Você já parou para pensar? Na sua comunidade são todos brasileiros, por que Deus iria dar um dom de língua ali? Vamos supor um dom chinês. Teria necessidade? Agora, se tivesse um chinês visitando ali, e se algum irmão levantasse com um dom de língua chinesa e falasse assim, eu vou pregar, eu vou traduzir o que o pastor está falando, ou o presbítero, ou o ancião, seja quem for que está me assumindo o púlpito, eu vou traduzir agora no idioma nacional chinês, aqui através do mandarim. Ele vai falar em português, mas o chinês vai ouvir no mandarim, porque isso é o dom do Espírito Santo, né? Ele que faz essa conversão. A terceira conclusão também é que podemos chegar, além do Atos 2, é que a língua falada pelos discípulos era uma língua materna, ou seja, não era uma língua estranha. O texto diz, estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como vimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então olha só, cada um estava escutando na sua língua materna, conforme Atos capítulo 2, versículos 7 e 8, tá? Se o que houve na igreja são sons estranhos e sem sentido, uma balbudia, certamente não se trata do autêntico dom do Espírito Santo. Também podemos
ver nessa óptica, tá? E finalmente há uma quarta conclusão: o dom é dado com propósito missionário, evangelístico. O texto diz: tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Exemplo: se eu sair daqui do Brasil hoje, o Espírito Santo junto com Jesus Cristo fala assim, ó, vai agora lá para a Rússia, mas eu não sei falar a língua materna lá que se fala na nacionalidade russa, eu não sei, mas eu vou orar a Deus e falar assim, Senhor, eu vou ir para pregar o Evangelho. Então quando chegar lá, que quando eu começar a falar, o povo começa a entender no idioma deles, e o seu nome vai ser glorificado. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso. Eu vou falando português, mas lá eu vou falar o português, e o povo vai estar entendendo na língua materna, achando que eu estou falando muito bem, fluentemente, o idioma dele, russo. Não, mas é o Espírito Santo que está fazendo a conversão, porque tem uma obra missionária para atingir aquele coração e fazer ele aceitar o Evangelho de Cristo Jesus. E aí ele vai conhecer a verdade vai o libertar. Então você entende o porquê? Tem um porquê, tem um propósito, tá bom? Tem uma missão. Talvez após essa consideração, uma intrigante pergunta tenha surgido em sua mente. O que então ocorre em certos movimentos religiosos onde há uma verdadeira confusão de sonhos e se atribui isso à obra do Espírito Santo? Bem, acredito em duas possibilidades, tá? Primeiro, pessoas sinceras que foram ensinadas de forma diferente do que está na Bíblia Sagrada e no cano bíblico, e o seu desejo era de ser cheia do Espírito Santo, tomadas de emoções e falam sonhos ininteligíveis, motivadas pelas outras pessoas que estão falando. Então assim, agora com todo respeito, então assim, se eu estou num movimento pentecostal, eu estou ali, o irmão começa a falar, decanta labachúria, haramai, ali, tal, começa a enrolar a língua, começa a falar em dons de língua. A êxtase está tão grande, o outro irmão lá atrás começa a falar também, decanta labachúria, começa a falar em línguas. Aí você está tão motivado ali, maestra, no movimento, né, um calor, e o povo assim, olha só, foi batizado pelo Espírito Santo, é dom de língua. Aí do nada você começa a falar, mas você é sincero espiritualmente. Você foi ensinado assim. Você não entendeu uma compreensão verdadeira da palavra de Deus. Então automaticamente você vai ser influenciado a falar uma língua estranha. E aí depois quando acabar, você vai estar todo suado, todo em êxtase e falar assim, nossa, que culto maravilhoso, que culto agraciado pelo Espírito Santo, nós sentimos o Espírito Santo, nossa, que línguas poderosas, a língua do anjo. Aí você tem uma visita que você levou, a pessoa vai ficar meio assustada, né? Porque eu já presenciei isso, né? Num culto que eu fui, o povo estava sem entender, começaram a falar muito línguas estranhas e a visita não estava entendendo nada, né? Depois ela conheceu a compreensão e ela viu que aquilo ali era um erro, né? À luz da Bíblia, né? Mas é pessoa sincera. Felipe, mas se eu falo dom de línguas e eu conheci essa verdade que você está falando que é dom de idiomas, eu vou continuar falando dom de línguas? Não vai falar, porque você vai entender que isso era um engano. Agora tem pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Tem movimentos que a pessoa só pode pregar se ela for batizada pelo Espírito Santo, se ela fala em línguas. Aí agora imagina a cabeça da pessoa. Eu já falei o testemunho do cara que treinou línguas estranhas para poder ter uma oportunidade de pregar numa igreja. Aí lá ele se sentiu mal, o próprio Espírito Santo chegou nele e falou assim, fala que isso não é mentira. E aí ele falou assim, saiu, hoje ele é de outro movimento que não acredita em dom de línguas, porque ele conheceu a palavra de Deus, e a palavra de Deus cumpriu o propósito dela. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom? Então foi por isso que Jesus declarou, conhecereis a verdade vos libertará, João capítulo 8, versículo 32. E precisamos orar para que o Espírito Santo nos conduza e que faça a mudança necessária para sermos sempre leais às verdades ensinadas em sua palavra, dentro da palavra de Deus. Felipe, mas e aquele irmão que fala? Eu já falei para você, ele está sendo sincero, dentro do movimento ali ele é influenciado e acaba falando, olha, eu não vou contar o testemunho aqui porque pode soar como uma afronta, mas tem religiões afro que dizem que todo mundo que fala dons de línguas estranhas dentro da igreja é como se tivesse também um terreno dentro de cada igreja.
né? Tem testemunhos assim dentro do canal no YouTube. Então você precisa ver, poxa, como assim? A mesma língua que fala numa religião afro fala dentro da igreja a mesma língua? Pô, não tem algo estranho aí, sim ou não? Tem algo estranho. Então por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, tá? E como Deus concedeu o dom de profecia a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e versículo 14, leia lá e você vai descobrir. Mas olha só, o dom de profecia é a capacidade que Deus dá ao homem ou à mulher para falar com autoridade, como porta-voz de Deus ou em favor de Deus. O dom pode tanto prever o futuro quanto simplesmente declarar a vontade de Deus para o presente. A própria Bíblia é o produto do dom de profecia, né? Conforme 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Então a Bíblia ela mesmo tem o papel de relatar as profecias bíblicas e ter o dom de profecias para você, tá bom? E o dom do exorcismo dentro da Bíblia. Mas antes eu esqueci de falar aqui, ó, aquele que possui esse dom de profecia recebe de Deus visões, sonhos e iluminações divinas, conforme Números capítulo 12, versículo 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, tá? Mas nunca se esquece que essas revelações nunca se oporão às verdades ensinadas na Bíblia Sagrada. Então, exemplo, se alguém fala assim, olha, eu sou profeta, eu tenho um dom de profecia, então aí aquelas profecias têm que estar sincronizada com a palavra de Deus. Ó, um exemplo, Ellen Goldwyn, ela foi considerada uma profeta, né, dentro da igreja adventista do sétimo dia. E aí ela é muito criticada, foi muito criticada, ainda até hoje é criticada. Os adventistas são criticados pelo dom de profecia dela, mas muitos nem leram a sua literatura e a sua obra, né? São ignorantes que fica falando coisas na ótica de outras pessoas mal informadas ou mal intencionadas para tentar desmoralizar um grande ministério. Mas você pega as literaturas de Ellen White, a maioria ou a grande maioria está correlacionada com a palavra de Deus. Tem um texto que Ellen White fala assim, ó: a Bíblia é a única regra de fé. Ela se considerava como uma luz menor, uma luz que conduzia para a luz maior, que era a palavra de Deus, tá? Então assim, e aí você pega os livros delas, né, que foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e aí você vê que não tem contradição com a palavra de Deus, tá? Mas aí você precisa estudar, você precisa entender e averiguar com as suas próprias mãos e o seu próprio intelecto. Não acreditar nisso que eu estou falando, vai lá e estuda, tá? Para você tirar a sua conclusão. E o dom de exorcismo na Bíblia? Na advertência feita por Jesus lá em Mateus capítulo 7, também aparece a pretensão do dom de expulsar demônios ou exorcismo. Como funciona esse dom? As cenas que são vistas hoje em muitas igrejas, onde pessoas endemoniadas são até entrevistadas e são uma real manifestação do dom. Será que isso é legal? Porque quando Deus, ou Jesus Cristo, né? Deus e Jesus, a mesma coisa, mas vamos falar de Jesus Cristo. Quando ele teve a cena ali com os demônios, ele não ficou dialogando, ó, quem é você? Manifesta o chefe. Não, ele já falou assim, ó, saia. Ponto. Deu o checkmate ali, expulsou o demônio e já era, tá? Ó, quando os discípulos saíram para pregar, que sinais os acompanhavam? Mateus capítulo 6, versículo 3, né? Eram os dons. Os dons podem ser usados quando o Espírito Santo orienta. Então, para que sejam usados, ou seja, quando há real necessidade, alguns tentam manipular o Espírito Santo. Isso é um perigo. Ou seja, que o Espírito lhe conceda o dom que querem, inclusive de expulsar demônios. Nem todo mundo vai ter o dom do Espírito Santo para o exorcismo. E nem todo mundo vai ter o dom de falar em línguas. Nem todo mundo vai ter o dom de hospitalidade, entre outros dons que o Espírito Santo concede para cada pessoa, conforme o seu querer, conforme lhe apraz, tá? Mas isso não deve ser assim. Somente o Espírito Santo é quem distribui os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Em muitos casos, não há necessidade de expulsar demônios, pois a pessoa não está possessa. Há ocasiões em que as pessoas chegam ao extremo de dizer que toda doença é uma possessão, mas isso não é verdade. A grande maioria das doenças vem dos nossos maus hábitos de vida e não demônios. É uma consequência de uma má alimentação que eu e você consumimos, tá bom? E aí fica mais fácil colocar a culpa no demônio, né?
O diabo pode falsificar uma obra de Deus, conforme em Êxodo capítulo 7, versículo 12, capítulo 7, versículo 11, 12? Sim, né? Nós sabemos lá dos enganos de James e Rames, né? Uma coisa assim dos sábios e encantadores do Egito, né? Através de suas ciências ocultas, fizeram os mesmos sinais feitos por Moisés e Arão. Indica que o diabo pode imitar certas coisas que Deus faz, inclusive expulsar espíritos malignos. Para não sermos enganados, observamos a seguinte coisa. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, quem deve escolher a pessoa que receberá o dom do exorcismo, e jamais ela própria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 11. Então, não é a pessoa que decide ter o dom do exorcismo, não. O Espírito Santo escolhe essa pessoa e dá esse dom para ela. Tá? O dom deve ser usado quando há necessidade e jamais se deve invocar um espírito mau, a fim de ter o trabalho de expulsá-lo ou fazer o autossugestão. A pessoa quem faz tal coisa demonstra que está mantendo um certo pacto com o espírito maligno. E quem faz tal coisa não é discípulo de Jesus. Isso é muito forte e é visto por aí, tá? Nem todas as pessoas que são taxadas de possessas sofrem realmente desse mal. Muitas têm alguns problemas mentais, tá? Como epilepsias e outras enfermidades emocionais que podem ser resolvidas com tratamento médico muitas vezes. Muitos trabalhos de exorcismo são fraudes a fim de explorar fiéis, tá bom? Alguns, não estou falando todo e nem generalizando. Sempre esteja atento, pois nem todo milagre vem de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 e Êxodo capítulo 7, versículo 21 ou capítulo 11, versículo 12, tá bom? E o dom de cura na Bíblia? Tem muitas pessoas que têm hoje em dia? Tem. É raro de encontrar, mas tem aí. Tem pessoas que Deus levanta para poder ter esse dom de cura, né? E que solene advertência faz do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. Leia lá depois e encontra essa resposta. Satanás se disfarça em anjo de luz, bem como seus apóstolos. O livro de Apocalipse revela que a besta que sai da terra opera sinais e maravilhas e ilude os homens para que adorem a um falso poder e que tenta usurpar o lugar de Deus. Apocalipse 13, do 13 ao 14 e versículo 16, quer dizer, capítulo 16, do 13 ao 14. Então, só porque eu acho que ficou muito junto. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14 e Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. O próprio Cristo, em seu discurso profético, ele adverte sobre a ação dos falsos cristos ou os falsos profetas. Se possível, eles enganariam até mesmo o próprio escolhido. Mateus capítulo 24, versículo 24. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, Jesus relata a decepção que muitos supostos cristãos experimentarão por ocasião da sua volta. Segundo esse relato, alguns expulsarão demônios, outros profetizarão e outros fizeram muitos milagres. Mas para a decepção deles, Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então assim, tem muitas pessoas que têm muitos milagres, tem muitas pessoas aí que têm dom de tudo aí, mas no grande dia vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E aí, uma pergunta: por quê? Se ele está fazendo bem? Porque aqueles poderes que eles estavam fazendo ou estava curando eram poderes de Satanás. E aí, Felipe, como você pode provar isso? Porque se a pessoa faz cura, se a pessoa realiza milagres, sinais, prodígios, mas ela não guarda os mandamentos de Deus, ela é mentirosa e ela não ama a Deus. Então ela faz com poderes das trevas, ela faz com poderes malignos, tá bom? Ah, Felipe, mas isso é muito forte. Mas é verdade, a palavra do Senhor diz: se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos não estão somente nos 10 mandamentos. É necessário os 10 mandamentos, é a base. Mas em Gênesis e Apocalipse são os mandamentos de Deus também, são a palavra de Deus, tá bom? E se a pessoa faz isso e não guarda, ou refuta, fala que está errado, fala que é isso, não é Deus que está atuando através dela, tá? E hoje existe muita exploração comercial em volta das curas, onde se vê enganos, charlatanismo e até manifestações demoníacas. Portanto, temos que estar atentos para não sermos enganados. Olha só o que diz John Stott, né? Ele foi teólogo, pastor, evangelista anglicano, autor de mais de 40 livros, fundador e presidente honorário do London Institute for Christianity. E ele, no livro dele, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, na página 75, ele diz assim, ó:
Todos nós, nesses dias em que o Espírito Santo parece estar ativo, precisamos ser sensíveis ao que ele pode estar dizendo e fazendo entre nós. Temos que tomar muito cuidado para não blasfemarmos contra o Espírito Santo, atribuindo sua obra ao diabo, e também para não entristecer o Espírito Santo, tentando enquadrá-los em nossos próprios padrões tradicionais e seguros. Forte isso, né? Por outro lado, também não devemos apresentar um descontentamento pecaminoso com sua atuação, mas normal e comum em nós. Experiências fora do comum não são necessárias para a maturidade cristã. Olha só, forte isso aqui, né? Então, não é a manifestação ali, não é o êxtase ali, não é o dom de língua ali, de canto larabachúria, haramaia, e entre outras línguas estranhas, que isso mostra uma maturidade cristã e espiritual também, e compreensão da palavra de Deus, tá bom? Ao contrário, só mostra que o povo perece por falta de conhecimento. De acordo com os ensinos bíblicos, a realização mesmo de um milagre não é prova inequívoca de ser origem divina, pois Satanás também opera milagres para enganar e seduzir. Isso significa dizer que ninguém deve acreditar num pregador só porque realiza milagres. Se a vida dele não passa nos testes de um verdadeiro discípulo, se as suas doutrinas não estiverem de acordo com a doutrina bíblica, ele deve ser rejeitado, conforme Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 20 e Mateus capítulo 7, versículo 16. Isso é forte, né? Mas é a verdade. Se a pessoa não passa pelos testes que a Bíblia nos disponibiliza, né? Ele é um falso profeta e o que ele faz é por poder satânico, tá bom? Então, assim, eu tenho testemunhado o falar de línguas ou tenho experiências de curas e milagres. O que você tem vivido, né? Quando isso acontece, tenha plena certeza de ser a obra do Espírito Santo após esse estudo a qual nós compreendemos. Quais o cuidado você e eu devemos tomar para não cair nas artimanhas do inimigo? É estudando a palavra de Deus. É ser o bereano do século 21, para que nós possamos não ser enganados, mas sim conhecer a palavra de Deus em espírito e em verdade, e jamais alguém nos ludibriar e nos enganar por falar bonito, por ter manifestações aí de dom de línguas, de cura, de sinais, de exorcismo, mas muitas vezes é o próprio demônio usando aquela pessoa e ele sendo servo de seu agente nos últimos dias, né? Porque a Bíblia diz que, se for possível, ele também se transformaria até em anjo de luz e iria enganar até os escolhidos. Então não brinque com Satanás. Satanás, ele é astuto, poderoso e ele é um grande enganador e mentiroso. Cuidado para você não estar caindo nas ciladas e na mentira de Satanás, tá bom? Que estudo poderoso sobre dons do Espírito Santo, né? A segunda parte. E na próxima aula nós iremos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Vai ser interessante, viu? Os frutos do Espírito Santo. Vai ser bênção pura. E depois finalizaremos com a chuva cerúlea. Então, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Mas antes de finalizar, gostaria de orar com você. Meu Deus, meu Pai que está no céu, se tem alguma pessoa aqui que não conhecia sobre esse assunto e começou a conhecer através da sua palavra, ela vai agora estudar com calma, ela vai pegar a Bíblia, vai conferir os versículos que foi citado, que o Senhor possa vir falar com ela através do Espírito Santo, e que, se essa pessoa está falando, tem manifestações do dom de língua, que ela não tenha se ofendido com esse estudo, porque é a palavra de Deus, mas que ela possa vir ter um coração sincero, rendido aos pés de Cristo Jesus, e que ela possa vir falar: Senhor, se eu estou errado, me ensine. Eu tenho certeza que ela vai aprender o verdadeiro dom do Espírito Santo, o dom de língua e as manifestações do Espírito Santo. Ela vai conhecer, entender, e ela vai ver na palavra de Deus que o que ela aprendeu ou o que ela está vivendo não é convivente permanecer, mas sim libertar. E isso só vai acontecer quando ela estudar a palavra de Deus, para que se cumpra aquele versículo de João capítulo 8, versículo 32 ou 34, se não estiver enganado: conhecereis a verdade vos libertará. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E se você tem a vontade de ajudar o CT Treinamento, ajudando nós a treinar pessoas para eternidade, sinta essa vontade, de chave Pix está aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.